Salve, salve, rapaziada. Segunda-feira e segunda-feira com dia de Brasil na Copa do Mundo. O Brasil joga pela segunda rodada do seu grupo, do grupo G, em um duelo muito complicado. Na minha concepção, o duelo mais difícil é daqui a pouco. A partida será às 13 horas contra a Suíça no estádio 974, o famoso estádio de containers. E antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta nosso conteúdo, dê essa moral aqui pra gente no R-City. Estamos em amplo crescimento e muito obrigado a todos aí pela moral. Seleção brasileira entra em campo daqui a pouco, né? O vídeo tá indo ao ar às 9 na segunda-feira. A seleção entra em campo às 13 horas. E a seleção brazuca depende apenas de si. A seleção brasileira depende apenas de uma vitória para seguir para garantir a vaga nas oitavas de final, sem precisar depender de ninguém na última rodada ou depender de alguma vitória. E o adversário da seleção vive a mesma situação. A Suíça, que venceu na estreia, também depende de uma vitória para garantir a classificação para as oitavas de final. Afinal, o Brasil enfrenta Camarões na última rodada e a Suíça enfrenta a Sérvia. Então, essa partida que foi disputada, estou gravando antes desse jogo entre Camarões e Sérvia, também é um divisor de águas para a seleção brasileira e seleção suíça. Em caso de empate entre Camarões e Sérvia, que não é um resultado impossível de ter acontecido, aí quem vencer garante a vaga nas oitavas. Em caso de vitória da Sérvia, por exemplo, a Sérvia vai a 3 pontos e se o Brasil vence, o Brasil vai a 6 e na última rodada Suíça e Sérvia se enfrentam e ninguém mais alcança o Brasil. Em caso de vitória da Suíça contra o Brasil, a Suíça vai a 6 pontos e vive a mesma situação também. Não é possível mais ser alcançada por ninguém. Em caso de vitória da seleção camaronesa, a situação é a mesma, né? Então, uma vitória garante a classificação nas oitavas, tanto de seleção brasileira, tanto da seleção suíça. Partida importantíssima para as duas seleções. E a Suíça, né, venceu por 1-0 a partida contra Camarões na primeira rodada. E o Brasil tem 2 desfalques importantíssimos. Todos sabem, obviamente, Danilo e Neymar estão fora. Os dois tiveram uma entorse no tornozelo e estão confirmados que não jogarão na primeira fase. Apesar que nas últimas horas saíram algumas informações que o tornozelo do Neymar já desinchou bastante. E no caso de uma necessidade na terceira rodada, o Neymar iria para a partida no sacrifício. Mas só se o Brasil precisasse de um resultado positivo para confirmar a classificação. O Danilo já é confirmado que só retorna para as oitavas. E a Suíça tem uma dúvida, que é o atacante Renato Steffen, mas, segundo o treinador suíço, existem boas possibilidades dele atuar. Tá mais para ele jogar do que para não jogar. Então, uma boa notícia para a torcida suíça. E Brasil e Suíça, no histórico das seleções, é um confronto muito equilibrado. Em 9 partidas durante a história, foram 3 vitórias do Brasil, 4 empates e 2 vitórias da Suíça. O Brasil tem um retrospecto melhor, porém, muito equilibrado. E em Copas, as seleções jogaram em 2 oportunidades. Foi na Copa de 50 aqui no Brasil, que foi um empate por 2-2. E na última Copa, e a maioria deve se lembrar, foi 1-1. A seleção brasileira marcou o primeiro gol com Felipe Coutinho e a seleção suíça empatou com Zuber. Foi um jogo muito difícil, um jogo muito equilibrado e tudo indica que essa partida de hoje será assim, até porque a seleção suíça é uma seleção que o forte da seleção suíça é a parte defensiva, então já é de se imaginar que a seleção suíça vai fechar a casinha ali, vai tentar pressionar o Brasil em alguns contra-ataques. Em criatividade, a seleção da Suíça ela não vai exigir muito em jogadas criativas, jogadas geniais, digamos assim. A Suíça não vai surpreender a seleção brasileira.
mas defensivamente a seleção suíça é muito boa, requer muita atenção e requer um jogo de muita categoria, muita técnica dos seus principais jogadores amanhã, que será Vinícius Júnior, o Paquetá, que foi abaixo, certamente o Paquetá será o jogador de criação. Já falando sobre o Paquetá, as informações que vieram ontem do Catar é que o Lucas Paquetá jogará na posição do Neymar e Fred será escalado. Então, o substituto do Neymar é o Paquetá, que vai fazer a meiuca, e no lugar do Paquetá, o Fred vai fazer ali a volância. E na lateral direita, essa eu fiquei bem feliz, agradeci a Deus, Éder Militão vai jogar improvisado ali na direita. O Éder Militão, que já jogou algumas vezes, e é importante a presença dele, eu acho importante a presença do Militão, porque na primeira partida o Danilo não avançou muito, o Danilo ficou mais no campo defensivo, e o trio de ataque ali com Rafinha, Richarlison e Vini Júnior se movimentaram bem, buscaram a bola no meio campo, então fizeram essa função e não foi tão exigido o lateral ter que avançar para surpreender a Sérvia. Então, é bom, principalmente a Suíça, que vai jogar nos contra-ataques, é bom ter um jogador ali um pouquinho mais posicionado defensivamente, que será o Éder Militão pelo lado direito. Então, essa mudança eu gostei. Agora, o Paquetá na criação, o Paquetá foi muito pobre na primeira partida, o Paquetá não pode ser a posição que acabou apagando um pouco o Paquetá da partida, mas ele não teve uma boa atuação. Eu entraria com o Rodrigo, e aí eu tiraria já o Paquetá desse time. Eu acho que o Paquetá jogou, não foi bem na partida, foi uma das baixas na vitória do Brasil no primeiro jogo. Então, o Paquetá eu tenho minha desconfiança, torço para ele calar minha boca, para queimar minha língua, mas eu não acho que o Paquetá tem essa categoria toda aí para ser o cérebro da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Veremos se pelo menos contra a Suíça e contra Camarões ele consegue desempenhar bem esse papel, e nas oitavas aí já teremos o nosso craque, né, o Neymar, de volta. Você que torce também para o Neymar se machucar, você que é contra o Neymar também, não dá nem para falar o que eu penso, mas deixa isso para lá, né? Não vamos esquentar a cabeça. E a provável seleção brasileira para hoje é com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Na meiuca, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá. E o trio de ataque com Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. E a provável seleção da Suíça com Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodrigues. Na meiuca, Freuler, Chaka, Shaqiri, Sou e Rubem Vargas. E isolado ali no campo de ataque, Embolo. Shaqiri, o Chaka também é um bom jogador da Suíça, são jogadores que tem que ter bastante atenção. O Embolo marcou o gol da Suíça contra Camarões na primeira partida, um atacante, ele tem muita presença de área, bom jogador, jovem jogador que se destacou bastante na estreia da Suíça. Então são nomes aí que a seleção brasileira deve ter muita atenção. E a seleção brasileira, mesmo com esses dois desfalques, tem condições, tem time, tem elenco para vencer a seleção da Suíça. Eu acredito no favoritismo da seleção brasileira. Mesmo assim como eu disse contra a Sérvia, essas são as duas partidas mais difíceis do grupo. Suíça e Sérvia são confrontos chatos, não são grandes seleções, não tem grandes nomes no futebol mundial, mas são seleções ali que jogam respeitam muito o esquema tático imposto pelo treinador, seguem o esquema tático à risca, e isso faz algumas partidas darem certo, né? A Sérvia, por exemplo, deixou a seleção de Portugal ir para a repescagem e se classificou direto para a Copa. É uma seleção que merecia todo o respeito e impôs dificuldade para a seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a seleção brasileira, principalmente pelas peças individuais ali, com a categoria dos jogadores ali quebrando linhas, como o Vinícius Júnior, o Rafinha em alguns momentos, que ele perdeu gols importantes, mas ali pelo lado direito ele foi muito agudo em jogadas ali pelo lado direito do campo de ataque da seleção brasileira. Então são jogadores ali que a expectativa é essa, que quebrem linhas. Até o Neymar, antes de se machucar também, deu um bom passe para o Vinícius Júnior finalizar antes do Richarlison aproveitar o rebote do Vinícius Júnior para marcar o gol. Então, uma seleção que está bem entrosada, perde uma peça importantíssima que é o Neymar. Inclusive, o
O Danilo é uma peça importante para essa seleção, mas eu gosto do Éder Militão como opção para lateral direito. Eu acho que defensivamente protege ainda mais o setor defensivo da seleção, principalmente pensando em contra-ataques da seleção da Suíça. Então, partida difícil, partida até chata, na minha opinião. Eu acredito que o Brasil vença por 1-0 e já vai para as oitavas de final, garante essa classificação para as oitavas da Copa do Mundo. Mas não esperem uma partida fácil, será um confronto muito equilibrado, um confronto que a Suíça vai ficar no campo defensivo, vai dar muito trabalho para a seleção brasileira. Aí vai precisar das peças dos craques, né? Do Vinícius Júnior, vai precisar do Rafinha no segundo tempo, o Rodrigo também, o Antony, porque certamente Tite virá com o Paquetá na meiuca ali, fazendo a função de 10. O Fred, né, vai entrar nessa seleção e o Militão. Então, nada de muito diferente, como todos estavam esperando e queriam, né, que era o Rodrigo, que é um jogador mais agudo, um jogador mais habilidoso até que o Paquetá. O Tite vai manter uma seleção mais protegida defensivamente e vai avançar um pouquinho o Paquetá para criar pela seleção. A gente espera que dê certo, mas mesmo assim, mesmo com essas mudanças, eu acredito em um favoritismo. E você? Comente aqui, deixe sua opinião, tá bom? E dê essa moral pra gente aqui no R-City. Um grande abraço a todos e vai Brasil!